Olá, boa tarde para você que já está ligadinho aqui na tela da TV Cachoeira, da Novo Tempo nesse início de semana. Muito obrigado pela sua companhia. Na edição de hoje eu vou receber aqui no estúdio o Bernardo Miller, que vai responder algumas perguntas dos nossos telespectadores. E nós também vamos falar das 8 obras que foram homologadas pelo prefeito de Cachoeira do Sul na sexta-feira. Entre elas, a construção da Rua Coberta. Já começou mais uma semana do descarte em Cachoeira do Sul. Dessa vez, o ponto de recebimento vai ficar aberto até sexta-feira. Sequestro em Cachoeira do Sul. 2 homens e 2 mulheres chamaram um táxi, renderam o motorista e colocaram ele no porta-malas. E tem também um bate-papo com a nova apresentadora do Identidade, programa de entrevistas da Novo Tempo, que estreia nova temporada hoje. Ela conta pra gente as novidades. E além dessas e de outras notícias, o NT Sul tem também aquele espaço reservado para a sua mensagem. Envie a sua opinião, mande o seu recado, a sua foto, o seu vídeo para o nosso WhatsApp. Número na tela para você, 51997697129. Ou então, comente nas nossas transmissões ao vivo no Facebook ou no nosso canal do YouTube. Vai participando enquanto fica bem informado. O NT Sul já está no ar. E a gente abre o NT Sul trazendo resposta para as perguntas de alguns dos nossos telespectadores. Dúvidas que vão chegando pelo nosso WhatsApp. Hoje quem está aqui com a gente é o Bernardo Miller. Boa tarde, Bernardo. Bem-vindo ao Telejornal NT Sul. Tudo bem, Daniel? Boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Exatamente, chegou a minha hora, né, de responder as perguntas dos nossos telespectadores, aquelas dúvidas tradicionais que eles nos mandam e às vezes a gente não tem como atender numa reportagem. Essa oportunidade vem de bom encontro à situação. É isso aí. Então, meu convite aqui, antes da gente ir para a tela para ver as perguntas que a gente foi recebendo ao longo da última semana, meu convite para você de casa, mande a sua pergunta também, mande o seu questionamento. Segunda-feira, como ressaltou aqui o Bernardo, a gente sempre conta com um repórter diretamente aqui no estúdio, ao vivo comigo, para trazer respostas, né? Consultando aí o poder público e respondendo a esses questionamentos. Vamos lá, Bernardo? Vamos ver aí os questionamentos de hoje? Olha só, pergunta da Patrícia da Vila Maria. Gostaria de saber até quando as crianças em turno integral vão ficar sem professores na Escola Vital Brasil. Meu filho fica 2 aulas sem ter o que fazer. Quando isso será resolvido? E aí, o que você conseguiu apurar sobre isso? Tá certo. A dúvida então da Patrícia, Daniel. A gente sabe que as escolas estaduais estão voltando, a gente está no início do ano letivo e esse questionamento e essa situação, querendo ou não, ela se torna um pouco comum com esse retorno das aulas, encaixando professores, grade de horários, e essas situações acontecem. Eu entrei em contato com a 24ª Coordenadoria Regional da Educação, que atende aqui Cachoeira do Sul e outros municípios, falando exatamente sobre essa situação na Escola Vital Brasil. O que acontece? Uma professora de Biologia e Química acabou sendo afastada por problemas de saúde. Também a questão relacionada aos encaixes de horário, isso impossibilitou de uma forma emergencial já colocar um novo professor. Dentro da coordenadoria, eles encaixaram, fizeram toda a documentação de um novo professor para assumir e chegou na hora, essa pessoa acabou desistindo. Como está hoje, nesta segunda-feira? Um novo processo de contratação desse professor está sendo realizado e a partir do meio da semana, ali por quarta ou quinta-feira, Patrícia, essa situação na Escola Vital Brasil pode ter um desfecho feliz e com certeza atendendo esses alunos e também o seu filho que fica aí esse tempo sem ter aula, sem ter o que fazer, principalmente nas cadeiras, nas matérias, melhor dizendo, né, de Biologia e Química. Perfeito. Bom, então está respondida aqui a questão da Patrícia. Reitero aqui o meu convite para você de casa. Quer participar com a gente? Vai mandando a sua participação, não apenas a sua participação para hoje, daqui a pouquinho a gente vai ter bloco de interação mais uma vez, mas também se a gente receber aqui uma pergunta mais elaborada, uma dúvida que você tenha sobre alguma questão assim do dia a dia, nossa equipe vai selecionar estes questionamentos
E lá na próxima semana a gente traz aqui estas respostas. Vamos adiante, Bernardo. Tem mais perguntas aqui, mais questões que chegam para a gente. Olha só, uma pessoa que não se identifica e também destaco esse aspecto aqui. Às vezes as pessoas, né, Bernardo, ficam meio envergonhadas de mandar, de revelar o nome, porque tem algum constrangimento. Então, a gente apura isso aqui e traz também essa possibilidade da pessoa não se identificar. Então, vamos lá. Ontem tive que utilizar o banheiro da Praça Honorato. O espaço para os homens está crítico, com diversos problemas sanitários básicos. Tem alguém responsável por isso? E aí, o que temos de resposta sobre esses banheiros? Bom, se tratando de banheiro público, Daniel, sempre é um assunto que sempre repercute, né, pelas questões estruturais desses banheiros. A gente, inclusive, já trouxe reportagem dentro dessa gestão José Otávio Germano, inclusive foi a Lena que passeou pelos banheiros públicos das praças aqui em Cachoeira do Sul. O que acontece ali na Praça Honorato, esse questionamento? Inclusive, hoje de manhã, dei uma circulada ali pelo local para ver, de fato, qual a situação dessa solicitação por parte desse telespectador. Eu entrei em contato com a Secretaria do Meio Ambiente, que é responsável pelo que passou a questão envolvendo a assessoria de imprensa da Prefeitura. O secretário Geraldo Flogliarini acabou revelando que o servidor de carreira responsável pela manutenção dos banheiros públicos, ele teve um problema de saúde grave, e ele acabou se afastando. Por isso, a Secretaria está com dificuldade de conseguir atender as estruturas desses banheiros. Por isso, o banheiro da Praça Honorato está aí crítico, abaixo da crítica, com problemas de encanamento, pelo que eu acabei conferindo ali no local. Então isso acabou despertando essa curiosidade, esse questionamento por parte desse telespectador. A gente traz essa resposta. O servidor de carreira acabou se afastando por um problema grave de saúde. Por isso, a questão dos banheiros públicos, especificamente da Praça Honorato, está nessa situação. E daí fica a sugestão, né, Bernardo? De repente, aí o funcionário se afastou, só tem um. A prefeitura eventualmente tem que revisar também essa questão. Será que não é mais negócio ter uma empresa terceirizada, abrir uma licitação? Porque não é de hoje que isso acontece, né? Sim. Aí você imagina, a pessoa está no centro da cidade, precisa ir a um banheiro público, tem que entrar de máscara, né? Colocar o prendedorzinho no nariz, porque não dá para suportar o ambiente. Então, isso também não é viável, né? A se prestar o serviço, tem que se prestar com qualidade. Vamos lá, vamos adiante. Tem mais questionamentos que chegam para a gente. Valdoni Silva, estamos pedindo mais atenção para a estrada no Rincão das Guajuviras. A estrada não está em boas condições. O que tem programado para essa região? E aí, quando é que a patrola passa lá no Rincão das Guajuviras, Bernardo? Olha só, Daniel, estrada no interior é um assunto interminável, né? Sempre tem algum questionamento por parte do telespectador, nesse caso do Valdoni Silva, lá do Rincão das Guajuviras. Ele mandou na semana passada esse questionamento. Na própria quinta ou sexta-feira, eu não me recordo aqui, eu enviei a mensagem para a secretária Carolina Larrondo, que trata questões das estradas do interior, e ela falou sobre o Rincão das Guajuviras. Falou que uma patrola recentemente passou pelo local, não sei se passou próximo à casa do seu Valdoni. Enfim, o cronograma está sendo respeitado, e ela revelou que no mês de março e também agora nessa próxima semana tem uma outra visita da patrola até a estrada lá no Rincão das Guajuviras. Importante deixar claro, seu Valdoni, a Secretaria do Interior não esqueceu do Rincão das Guajuviras. Talvez no momento que o senhor mandou a mensagem, a estrada estava numa condição um pouco mais precária, mas segundo o relato da própria secretária, o Rincão das Guajuviras está no cronograma de visitas nas manutenções das estradas do interior. Querendo ou não, Daniel, são mais de 3 mil quilômetros aqui em Cachoeira do Sul. É bastante complicado manter em dia as estradas aqui no interior, se tratando dessas situações. A gente teve chuvas recentes, que também complicam um pouco mais a situação, mas o Rincão das Guajuviras está no cronograma. Então, tá bom, já peço aqui pro seu Valdoni, a hora que passar a patrola, avisa a gente aqui pra gente registrar. Ou se não passar, manda um recadinho também. Vamos adiante, tem mais questionamentos. A Miriam Santos. Pena que a Feira Livre Municipal fica longe dos bairros da Zona Norte de Cachoeira do Sul.
para nós que moramos na Noêmia fica inviável, diz aqui a Miriam. Inclusive, essa mensagem chegou num dia, Bernardo, que a gente rodou aqui uma reportagem falando sobre um programa no município também aqui da região central do Rio Grande do Sul, que criou uma espécie de vale, né, para que as pessoas pudessem comprar uma moeda própria para feiras. E deu muito certo. E aí, no dia que a gente rodou essa reportagem, a Miriam fez o questionamento, né, sobre a distância para a Feira Livre Municipal. E aí, para quem mora longe, como o caso do pessoal da Noêmia, ou para alguém que mora do outro lado da cidade e não consegue vir até a feira, o que tem de opção, Bernardo? Bom, esse questionamento da Miriam, ele desperta, enfim, questionamentos, né? Perguntas sobre a questão dessa distribuição por parte da Feira Livre. Eu entrei em contato com a Secretaria de Agricultura, que eles nos repassaram. Durante a semana, principalmente ali no início de semana, hoje, por exemplo, segunda, terça-feira, você que mora, por exemplo, no bairro Noêmia e tem o interesse de adquirir esses produtos da Feira Livre, entrar em contato especificamente com a agricultura familiar, até a professora Chayane, que a gente já cansou de fazer entrevistas aqui da UERGS, ela é a professora que faz essa orientação por parte da agricultura familiar. Você pode entrar em contato e fazer uma reserva de alguns produtos para na sexta-feira esses produtores pegarem o seu endereço, sua rua, o número, enfim, e fazer a entrega pessoalmente na sua residência. A gente sabe que é um pouco complicado, talvez você esteja numa segunda, terça-feira, preciso adquirir alguma coisa na Feira Livre, mas não consegue. Então existe essa possibilidade de você fazer a reserva desses produtos e na sexta-feira, talvez até em outro dia, combinando certinho, tudo na conversa, no diálogo se resolve, você pode receber esses produtos na sexta-feira e passar aí o final de semana com esses materiais à disposição. É a possibilidade que a Feira Livre disponibiliza de teleentrega. Foi muito comum na pandemia, Daniel. Na pandemia o pessoal utilizou muito essa ferramenta da teleentrega. Agora, com a diminuição da pandemia praticamente nula aqui na cidade, voltou à normalidade, a teleentrega meio que perdeu força, mas na sexta-feira acontece esse serviço por parte da Feira Livre. Aí nesse caso, para reservar, como é que a pessoa faz? Entre em contato com a própria Secretaria de Agricultura aqui do município de Cachoeira do Sul. A gente fala ali, eu citei a professora Chayane, porque ela organiza a situação de uma forma mais específica, tem o trato direto com o produtor, mas a Secretaria de Agricultura de Cachoeira do Sul pode fazer esse meio de campo e conseguir articular esse morador que mora longe da Feira Livre e que tem o desejo de adquirir os produtos. Tem o número da secretaria, não? Agora de cabeça eu não tenho aqui, mas a gente pode buscar. Tá bom. O telespectador que tiver a dúvida pode mandar mensagem no nosso WhatsApp que a gente responde diretamente também com o número da secretaria. Bernardo, muito obrigado pelas informações, pelas respostas. Tenho certeza de que ajudaram muito quem está em casa, telespectadores que mandaram seus questionamentos para a gente, a quem a gente também agradece por interagir. Obrigado, Tá viu? certo, eu que agradeço. Chegou a minha vez de responder. Está aí as 4 perguntas dos nossos telespectadores. Perfeito, muito obrigado. Ótimo dia para você. Um abraço e uma boa semana para todo mundo. Isso aí. E olha, essa agora é para quem tem móveis, utensílios domésticos, eletroeletrônicos, garrafas e pneus ocupando espaço aí em casa. Já está aberta a temporada para o descarte correto desses bens que não servem mais aí na sua casa. A primeira semana do descarte começou e a equipe da Secretaria do Meio Ambiente está de QG montado na curva da Davi Barcelos, onde funcionava o antigo Tischler. É isso, Daniel. Mais uma semana do descarte, a primeira edição de 2023. Eu estou aqui no pavilhão da Davi Barcelos, onde o pessoal já está aguardando a comunidade cachoeirense para fazer o descarte correto de seus bens inservíveis. Na última semana, a gente trouxe, inclusive, o caso de um telespectador que questionava sobre o local para descartar um móvel, que era um roupeiro, se eu não me engano, que a gente trouxe aí a informação para que não utilizasse os containers que ficam em frente às residências nas ruas aqui de Cachoeira do Sul. Local adequado para o descarte de móveis, pneus, garrafas plásticas, garrafas de vidro, é aqui neste local em que eu estou, que ao meu lado está a coordenadora, então a Thalita, que movimenta a cidade todos os anos com algumas edições dessa sessão de orientação, né, Thalita, sobre como descartar os seus bens de maneira correta e colaborar aí com o meio ambiente também. Boa tarde, eu acho que a grande novidade é que esta primeira edição não vai até sábado, né?
Infelizmente, né, não é uma notícia muito boa, mas a gente espera que nas próximas isso já se reestabeleça, né, que a gente retorne aos sábados, mas essa edição, realmente, nós vamos trabalhar de segunda a sexta, mas não impede, né, que o pessoal traga, e assim, a gente recebeu, durante janeiro e fevereiro, muitas ligações pedindo pelo serviço, quando que vai começar, quando que vai ter a nossa feira, ela já é aguardada, o pessoal já está tendo, assim, aquela, né, se preparando para o descarte. A gente já recebeu material hoje às 8 horas da manhã. Então, isso é bem importante. Na questão dos roupeiros, dos móveis, as pessoas ficam na dúvida, né? O que fazer, onde descartar. Realmente, os containers não são apropriados para esse descarte, né? Então, a gente pede que as pessoas esperem, né? Busquem informação de quais são as datas dos nossos descartes. São 5 edições aqui na cidade e 5 edições no interior. E aqui, realmente, é o local adequado. Thalita, a gente sempre fala quais são os materiais que podem ser trazidos, mas vale a pena reafirmar aí o que pode, o que não pode. É mais fácil dizer sempre o que não pode ser descartado, né? Porque de resto tudo, a Semana do Descarte tem a possibilidade de receber e fazer o descarte, o encaminhamento correto. O que a gente sempre, né, facilita é o que não pode, que são as pilhas, lâmpadas, baterias e torne. Esse material a gente não recebe, mas a gente também pode encaminhar para onde é recebido esse tipo de material. Quando as pessoas estão na dúvida, só ligar para a secretaria ou vem até aqui. Às vezes o pessoal vem com esse material no carro e a gente diz, aqui não, mas tem um local que você pode descartar. Todo o resto a gente recebe, né? As pessoas ficam na dúvida. Pneu pode? Pode, deve. A gente está fazendo uma grande campanha aí para retirar esses pneus em função de mosquito, né? Toda essa água parada, aquela situação que a gente está indo em combate à dengue, né? Vidros, que o pessoal fica muito na dúvida. Garrafa, né? Garrafa de cerveja, garrafa aquelas de vinho, do suco, né? De uva que a gente usa, hoje tem muito no mercado. Pode trazer materiais reciclados, depois vai todo para a Cocari. E o material eletrônico, que é o nosso grande carro-chefe aqui, que é a televisão, a geladeira, o fogão, né? Às vezes as pessoas dizem, mas isso também pode? Pode, independente do tamanho, né? Só o que o pessoal precisa é trazer, né? A gente não tem como buscar esse material. Isso é bem importante já falar, porque o pessoal liga muito. Tem como buscar? Não, nós não temos essa estrutura. Então, traga. Contrata o fretezinho, vale a pena para se ver livre daquele entulho. Às vezes a pessoa tem muita coisa, né? Paga um fretezinho, vem para cá, a gente recebe muito freteiro aqui. Então, essa é uma maneira de dar realmente o destino correto para os seus resíduos. Thalita, alguns móveis e equipamentos ainda em condições de uso podem ser doados aqui pelo pessoal da Secretaria do Meio Ambiente. Isso, todo o material que pode ser reutilizável, ele é triado, né? A gente faz uma triagem e no último dia a gente disponibiliza para doação. Às vezes o pessoal vem antes para dizer, olha, eu preciso de uma cama, se chegar, deixa o nomezinho, a gente já deixa agendado ali, para que se chegar aquele material que a pessoa está procurando, né? Até a gente estava dando uma entrevista e aí uma senhora estava lá que não tinha o fogão, estava se mudando, tinha passado por umas situações difíceis, pediu esse material, a gente já está procurando esse material para ela. Se chegar, a gente já vai destinar para essa pessoa. Então, é isso. Pode vir aqui, sim, dizer, preciso de tal coisa, a gente anota, e se esse material chegar, a gente entrega. Se não, no último dia, está aberto para a população vir olhar e está em condições, vai ser doado. Última informação do serviço, horário de funcionamento, Thalita. Das 8 ao meio-dia e da 1h30 às 5h30 até sexta-feira. Não esqueçam, nessa edição, infelizmente, não terá os sábados. Tá certo, então. Dado o serviço aí, mais uma semana do descarte, primeira edição de 2023. Como disse a Thalita, outras 4 ainda devem acontecer aqui na cidade, outras 5 na zona urbana. A gente vai dar aqui todas as informações para o pessoal se organizar, fazer aquela geral em casa, seja aqui na cidade, seja na zona rural, para fazer essa destinação correta e colaborar com o meio ambiente e ainda, de quebra, como disse agora a Thalita, auxiliar pessoas que precisem. Então, já tem um encaminhamento aí de um móvel que está sobrando em casa, de uma geladeira, de um fogão. Sempre tem alguém precisando, está em condições, o pessoal vem aqui, já faz esse agendamento e tu ainda dá uma mão para alguém que precisa. Muito obrigado, Thelma, pelas informações e nem pense em jogar em local inadequado. Então, esse é o momento. Tem aí algum bem inservível na sua casa, né, que está dentro desse escopo, né, dos bens que podem ser destinados a este local? Leve, faça o descarte adequado para que não fique jogado na rua, na calçada ou que, pior ainda, né, que vá parar no nosso rio Jacuí. Gente, um lote de 8 obras foi homologado pelo prefeito José Otávio Germano na sexta-feira. Com a assinatura está autorizado o início das obras que contemplam escolas, unidades de saúde, pavimentação de vias
e a construção da rua coberta na Praça Honorato de Souza Santos. Cachoeira do Sul terá 8 novas obras iniciando nos próximos dias. Uma das de maior vulto, a Rua Coberta, finalmente sai do papel e deve mudar a estética do entorno da Praça Honorato de Souza Santos. Além da Rua Coberta, outras 7 ações foram liberadas com a assinatura do prefeito José Otávio Germano, homologando o resultado das licitações e confirmando a legalidade do processo, que permite, assim, que as empresas vencedoras iniciem as obras para as quais foram contratadas. Foram homologadas, então, as seguintes obras: construção da Rua Coberta, com investimento de R$ 633 mil, recursos de emenda parlamentar do deputado federal Afonso Ram. A empresa vencedora da concorrência é Michels Incorporações. Reforma da unidade sanitária do Dorasnal, R$ 59.500, oriundos de emenda impositiva da vereadora Carolina Larrondo. Vencedor da concorrência, Michels Incorporações. Rampa de acessibilidade e pavimentação de acesso a EMEI Sonho Meu, R$ 54 mil de emenda impositiva do vereador Antônio Maciel. Empresa vencedora da concorrência, Michels Incorporações. A construção da Rua Coberta, calçada e rampa de acesso ao ginásio de esportes da Escola Getúlio Vargas vai custar R$ 63.690, oriundos de recurso de emenda impositiva do vereador Magaiver Dias. A empresa Michels Incorporações foi a vencedora da concorrência. A pavimentação e microdrenagem da Rua São Bartolomeu custará R$ 170.751,39, com recursos de emenda impositiva do vereador Jeremias Madeira. As obras ficarão a cargo da César Stum. A pavimentação e microdrenagem da Rua João Batista Betá custarão R$ 291.699,02 e será realizada com recursos de emenda parlamentar do deputado federal Bibo Nunes. A empresa que tocará a obra é a César Stum. A pavimentação da Rua do Meio, na Vila Vargas, custará R$ 185.294,19, com recursos de emenda parlamentar do deputado federal Alceu Moreira, também sob responsabilidade da César Stum. Substituição e instalação de refletores em LED no estádio Joaquim Vidal e ginásio Derlisão, com investimento de R$ 259.370,12, oriundos de recurso do programa Avançar no Esporte e Ilumina. A empresa que fará a obra é a Adalberto Fux da Veiga Júnior, de Santo Ângelo. Outra homologação que ocorreu na sexta-feira diz respeito à autorização para a retomada da obra do telhado da EMEI Júlia Tavares. A empresa que toca as obras é a CFV Obras Públicas de Agudo e o investimento é de R$ 47.396. E agora nós vamos ouvir você, ver o seu recado, a sua informação, o seu comentário sobre os assuntos do dia. Neste começo de semana, a gente conta sempre com a sua participação por aqui. Quer participar? Chegou em casa agora, ligou a sua televisão, se conectou às nossas redes sociais, às nossas lives? Pode mandar mensagem no nosso WhatsApp, viu? 51997697129. E claro, nas lives você também pode participar diretamente escrevendo nos chats, né, do YouTube, também lá no nosso Facebook. Aqui no Face está com a gente a Fátima Marli. Manda um beijo para a irmã dela, a Lúcia, e também o Fernando. Ela diz que está sempre de olho aqui no programa. Obrigado, Fátima, pela participação. Boa segunda-feira para ti, viu? A Rejane Krause está fazendo aqui uma pergunta sobre uma informação, uma notícia, e nós vamos verificar, tá bom, Rejane? Obrigado aqui pela participação. A Jurema Barcelos está com a gente, a Dinara Félix Pereira está comentando sobre essa questão dos banheiros, que a gente trouxe reclamação de telespectador, que o Bernardo trouxe informação aqui da Secretaria de Meio Ambiente. E a Dinara diz o seguinte, a respeito dos banheiros na Praça José Bonifácio também, é uma vergonha os banheiros. E aí ela relata que estava com o filho dela brincando na pracinha, e aí foi levar ele no banheiro porque estava apertado. E ela diz aqui, o estado era deplorável. Resumindo, ele fez xixi na roupa, diz ela aqui. Então é isso, né, minha gente? Que a gente comentou já antes aqui na participação ao vivo do Bernardo. Banheiros públicos precisam estar em condições minimamente, né, de serem frequentados. Então é uma questão de higiene, é uma questão de saúde também. Então alguém que vai brincar na pracinha, um pai, uma mãe com filho ou filha, precisa ter esse espaço aí adequado, né? Então a gente pede aí este carinho da Prefeitura com a comunidade.
Quem mais? Temos mais recados, o Guilherme também está participando com a gente pelo nosso canal do YouTube, o João Antônio Santos dizendo que não perde nenhum programa, muito obrigado, João. Quem mais? Gilvan Sena, direto de Salgado, Sergipe, também está com a gente. E agora nós vamos para a tela ver participações do nosso WhatsApp. A Ieda gostaria que a polícia fiscalizasse essa curva aqui na volta da Charqueada. À noite passam motos em alta velocidade e carros com som muito alto. Está muito perigoso. Essa curva já fez uma vítima. Obrigado, Ieda, pelo alerta. Fica aqui alerta, né, para as autoridades. Este aí é um ambiente que pode ser propício, talvez pelo pouco fluxo neste horário. Então, as autoridades precisam fiscalizar, né? Muito obrigado aí por esse alerta importante. A Alessandra Rosa está participando. A Escola Francisco de Souza Machado, no Barro Vermelho, está sem professoras suficientes. Estão se revezando nas salas de aulas para as crianças não ficarem sem estudar. E agora ainda estão querendo reduzir o salário dos professores. Onde fica o respeito? Pedimos mais valorização pelos professores, diz aqui a Alessandra. Obrigado, Alessandra, pela participação. Daqui a pouquinho, mais recados, o seu recado aqui na nossa telinha. Muito obrigado a você que já interagiu. Se você ainda não mandou a sua participação, dá tempo, viu? Corre aí, diga o que você pensa sobre as reportagens do dia. Se quiser informar o que acontece onde você está, fique à vontade. Intervalo agora, na volta você confere a previsão do tempo. E ainda, sequestro em Cachoeira do Sul. 2 homens e 2 mulheres chamaram um táxi, renderam o motorista e colocaram ele no porta-malas. E tem um bate-papo com a nova apresentadora do Identidade, programa de entrevistas da Novo Tempo, que estreia a nova temporada hoje. Ela conta pra gente as novidades e o NT Sul volta já já. Meio-dia e 32 agora, o NT Sul já está de volta ao vivo. A gente dá aquela espiadinha na nossa câmera ao vivo aqui no centro de Cachoeira do Sul. Céu azulzinho, poucas nuvens, muito calor nesse começo de semana. Tendência da semana para todo o estado do Rio Grande do Sul. E Cachoeira do Sul vai ter mais uma semana quente e também pode vir chuva por aí. O calor e o tempo úmido prevalecem em todo o território gaúcho. Veja agora os detalhes na previsão do tempo. Segunda-feira em Cachoeira do Sul, amanheceu com sol, com poucas nuvens e a semana vai ter temperaturas bem altas. Hoje a mínima ficou em 23 graus e a máxima deve atingir 35. Terça-feira deve ter um pouco mais de nuvens e tem chance de chuva, embora a previsão seja de pequenos acumulados. Não se descarta a possibilidade de eventuais temporais. Temperatura mínima 22 graus e máxima 33. Quarta-feira vai seguir com bastante calor e com a mesma possibilidade de chuva isolada e também de eventuais temporais. Mínima 23 graus e máxima 33. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul nesta segunda-feira. O calor vai se tornar mais úmido em grande parte do Rio Grande do Sul nesta semana e isso aumenta o desconforto pela maior umidade do ar e também a possibilidade de pancadas de chuva e temporais isolados associados à elevada temperatura. A fronteira oeste e a campanha são as regiões que vão sentir mais as altas temperaturas. No geral, as regiões têm tempo bom e a região norte tem mais chance de pancadas de chuva. Vamos ver agora as temperaturas máximas para hoje. Na capital Porto Alegre, máxima de 33 graus. Na fronteira oeste do estado, em Uruguaiana, 37. Na região norte, em Passo Fundo, 30 graus. Na região central, em Santa Maria, 35. Em Tramandaí e Torres, litoral norte gaúcho, 28 graus. E no sul do estado, em Pelotas e Rio Grande, 31 graus. A América Latina vive um boom das energias renováveis, com usinas eólicas e solares sendo construídas em diversos países. E o Brasil tem tomado a linha de frente desse processo e desponta como líder no setor. A América Latina está prestes a se tornar um importante produtor de energias renováveis, com o equivalente a 1 bilhão de painéis solares em projetos em larga escala e em funcionamento até 2030, de acordo com um relatório publicado na última semana.
Assinalando uma boa notícia no combate às mudanças climáticas, os pesquisadores destacaram que a região vai lançar projetos de energia solar e eólica em larga escala para gerar mais de 319 gigawatts, o equivalente a 70% da capacidade regional de todas as fontes de geração de energia combinadas na atualidade. Os projetos incluem instalações planejadas e em construção e vão expandir em mais de 460% a produção de energia solar e eólica. Maior economia da América Latina, o Brasil lidera o boom da energia verde, com 27 gigawatts de usinas solares e eólicas em larga escala em funcionamento, além de mais 217 gigawatts esperados até 2030. O Brasil certamente nos próximos anos poderá ser um grande produtor, um dos maiores produtores de energias renováveis, em particular a solar fotovoltaica, sobretudo pelo potencial isso de produção de eletricidade, né? Pelo recurso que a gente tem. O país tem áreas desde o norte, nordeste ao sul, com grande potencial. O presidente Lula prometeu incrementar as energias limpas e recompor a liderança do país na questão climática. O relatório da última semana também destaca os desenvolvimentos no Chile, tradicional importador de combustíveis fósseis, onde as energias eólica e solar já representam 37% da capacidade instalada. A Colômbia também planeja incorporar 37 gigawatts de energias renováveis nos próximos anos. O México, segunda maior economia da região, foi apontado como um caso de preocupação, com poucos avanços desde as reformas energéticas de 2021, impulsionadas pelo presidente Andrés Manuel López Obrador, um defensor dos combustíveis fósseis. E a gente vai para mais um bloco de interatividade, ouvir o nosso telespectador, a nossa telespectadora. Participe com a gente, mande o seu recado, o seu ponto de vista sobre os diferentes fatos do dia e também conte aquilo que acontece aí onde você está. Nós vamos começar este bloco mais uma vez com algumas participações do nosso Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Na sequência a gente vai para a tela para ver os recados também do nosso WhatsApp. E sobre o WhatsApp, destaco aqui que você pode enviar uma foto, se você quiser gravar um vídeo ou mandar um vídeo, né, seu mesmo contando alguma coisa, fique à vontade, que você também pode fazer em áudio, tá bom? Bom, aqui no nosso Facebook tá a Simone Lange e ela diz aqui: gostaria de sugerir que a semana do descarte fosse nos bairros. E aí ela argumenta, né? Muita gente não tem condição de vir aqui para o centro para trazer um bem inservível. Então, se tivesse aí um rodízio, né, pelos bairros, poderia favorecer a nossa cidade, né? Ela diz aqui, muitas pessoas, por não terem a possibilidade de descartar adequadamente, vão descartar no local em que não devem fazer o descarte, né? Obrigado, Simone, aí pela observação. O Jones Martins também está comentando essa questão dos banheiros públicos aqui de Cachoeira do Sul e ele observa que esse já é um problema crônico de bastante tempo. E eu recordo da gente fazer algumas reportagens sobre isso realmente e mostrando a situação bastante ruim e constrangedora desses espaços. Algo que precisa de solução, né? Obrigado, Jones, pela participação aqui com a gente. A Suzana Hernandes está com a gente, Paulo Freitas, Rosalino Pedroso. Boa tarde, gostaria de saber quando vai sair o asfalto da Avenida Brasil. Obrigado, Rosalino, pela participação. Destacando, né, a Avenida Brasil, uma das avenidas principais aqui de Cachoeira do Sul, tem um trecho que é asfaltado, mas tem um trecho entre Hotel União e a Avenida Imigrantes que tem ali o paralelepípedo todo irregular e, portanto, os moradores dessa região, quem transita por essa parte da Avenida Brasil, certamente aguarda com ansiedade por asfaltamento. Aliás, tem promessa sobre isso, né? Estamos aguardando. Obrigado, Rosalino, pela participação. Vamos apurar direitinho para saber em que pé está o asfaltamento da Avenida Brasil, tá bom? Vamos para a tela, participações também aqui do nosso WhatsApp. Olha só essa foto. Juliana Martins, anoitecer ontem no Rio Jacuí. Dá para ver ali os barquinhos, né? A mata já escura e aquelas cores que o sol, o entardecer proporciona, né? Obrigado, Juliana, pela participação. Grande abraço aí para ti e para tua família. Quem mais? Neuza Moraes. Diz aqui a Neuza, por que não usam esse dinheiro que vão fazer rua coberta para calçar mais ruas aqui no bairro Noêmia? Estamos esperando o calçamento
na rua Rodolfo Ricardo Dreves. Obrigado, Neuza, pela participação. Daqui a pouquinho tem mais recados. Esse espaço é todo seu, viu? Então, fique à vontade, comente os fatos do dia, mande a sua informação. O Telejornal NT Sul é feito pela nossa comunidade. Você pode ser aí um repórter colaborativo do NT Sul, tá bom? Gente, foram presos os 4 supostos envolvidos no sequestro de um taxista na tarde do último sábado aqui em Cachoeira do Sul. 2 homens e 2 mulheres fingiram ser clientes e pediram uma corrida até a estação rodoviária. No caminho, eles mudaram o percurso e anunciaram o assalto. Renderam o taxista e colocaram ele no porta-malas. Os indivíduos capotaram o veículo na VRS 809, fugiram e foram detidos no bairro Noêmia. O sequestro ao taxista em Cachoeira do Sul pegou a comunidade de surpresa na tarde desse sábado. O motorista de 38 anos recebeu a solicitação de corrida de 4 pessoas até a estação rodoviária. Os supostos clientes embarcaram na Praça Honorato e, durante o percurso, anunciaram o assalto. O taxista foi rendido com uma faca e colocado no porta-malas do Fiat Gran Siena. Os criminosos, 2 homens e 2 mulheres, estavam indo em direção ao balneário São Lourenço, quando capotaram o veículo na VRS 809, Estrada da Ferreira, perto da ponte do Passo da Areia. Os indivíduos fugiram do local e foram presos em flagrante no bairro Noêmia por um policial que estava de folga. O taxista foi resgatado e já está em casa. Nós tentamos o contato com ele para falar sobre o episódio, mas ele preferiu não se manifestar. O registro da ocorrência aconteceu na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento. Andriel Moura do Nascimento, Alexander Oliveira da Luz, Alexia Juliane da Rosa Cavalheiro e Sheila Nunes Silveira foram conduzidos até o Presídio Estadual de Cachoeira do Sul. Situação amedrontadora, né? E certamente não é algo que faz parte do dia a dia de Cachoeira do Sul, e tomara que situações assim sejam coibidas, né? Para que o ambiente de tranquilidade e de paz possa voltar a reinar acima de tudo. Gente, o superintendente regional do DENIT vai estar hoje em Cachoeira do Sul para uma reunião aberta para falar sobre as obras da Ponte do Fandango. Iratã Pinheiro da Silva atende a convite da vereadora Thelda Assis e vem acompanhado do deputado estadual Zé Nunes. O Palácio Legislativo João Neves da Fontoura será o palco, então, para que Iratã Pinheiro da Silva tire todas as dúvidas da comunidade, autoridades e dos vereadores sobre a reforma da Ponte do Fandango. A reunião aberta inicia às 16 horas e foi convocada por Thelda Assis, que traz o superintendente até a cidade, acompanhado do deputado Zé Nunes. Uma das informações mais importantes que Iratã deverá trazer é a data de lançamento desse processo licitatório para o início das obras da reforma da Ponte do Fandango, interditada há mais de um ano. No momento, por orientações da própria autarquia, está liberado o tráfego de veículos na Ponte do Fandango, apenas veículos leves e ônibus, e existe aí uma balsa que faz a travessia de veículos de maior porte, como no caso dos caminhões com mais de 2 eixos, já que essa é a limitação imposta pelo DENIT para este tipo de trânsito sobre a ponte, que precisa de uma restauração urgente. Esse será o momento, inclusive, em que as autoridades poderão tratar sobre a responsabilidade da fiscalização do tráfego na Ponte do Fandango, que hoje está sob responsabilidade única e exclusivamente da Prefeitura Municipal, que pleiteia junto à autarquia a divisão de responsabilidades, inclusive a instalação de pontos fixos de fiscalização com servidores do DENIT, o que ainda não aconteceu. Essa é a oportunidade de caminhoneiros que pretendem trabalhar a questão de liberação de uma tonelagem superior às 24 toneladas, que é o limite estabelecido pelo DENIT, também se manifestarem. Outra informação importante que deve vir é sobre o andamento do projeto e do processo de licitação e até de liberação das obras em Brasília. Nós mostramos aqui no NT Sul um desencontro de informações de 2 comitivas que estiveram do DENIT em Porto Alegre, que obtiveram respostas diferentes sobre a tramitação deste processo. Então, a tarde será de discussões e de cobranças aos
DENIT do Rio Grande do Sul, ao DENIT regional, sobre qual é o posicionamento das obras que já estavam previstas para terem sido concluídas no ano de 2022. Nós estamos em 2023 e ainda não há uma previsão. Fala-se a boca pequena que a previsão do lançamento deste processo licitatório para o início das obras deve acontecer até o primeiro semestre deste ano, portanto, do ano de 2023. Muito obrigado, Thelma, pelas informações. Vamos acompanhar caso que é importantíssimo, né? Situação que é importantíssima de ter uma solução e a gente vai trazer, portanto, os detalhes do que será dito especialmente pelo superintendente do DENIT nessa reunião aberta hoje à tarde. Você aí de casa gosta de conhecer boas histórias? Se divertir, se emocionar, conhecer pessoas? Bom, hoje à noite tem novidade aqui na tela da TV Novo Tempo. É uma nova temporada de um programa que tá de cara nova e com nova apresentadora. Já sabe do que eu estou falando? Se você pensou no Identidade Geral, programa de entrevistas da Novo Tempo, acertou. Aliás, não é só a apresentação que tem mudança não, viu? Tem uma mudancinha nesse nome do programa também. O Bernardo Miller está chegando agora para trazer mais detalhes para a gente. Isso mesmo, Daniel. A partir desta segunda-feira temos novidades na programação da Novo Tempo. Não é uma grande novidade, mas sim uma nova roupagem do Identidade Geral, que muda de nome. A partir de agora, desta segunda-feira, é Identidade, com a jornalista Gabriela Frontini, que nos atende gentilmente antes mesmo da estreia do programa nesta segunda-feira. Gabriela, conta um pouco da expectativa de assumir esse programa de entrevistas nesta segunda-feira a partir das 11h30 da noite. O que podemos esperar desse novo Identidade, você à frente do programa? Boa tarde. Boa tarde, Bernardo. Boa tarde, Daniel. A todo o pessoal aí do NT Sul, de Cachoeira. É um prazer estar aqui falando com vocês. Olha, a expectativa está grande, né? O coração está acelerado aqui, batendo forte com essa nova oportunidade. Eu já tenho um tempinho de casa, né? De Novo Tempo. Eu tenho 15 anos, já passei por alguns programas diferentes. E agora é a primeira vez que estou na frente de um programa de entrevistas, né? De bate-papo, de conversar com diversas pessoas, com histórias diferentes, com projetos relevantes que possam servir aí de lição para a gente. Então a expectativa está grande, o coração está acelerado. Hoje, às 11h30 da noite, a gente entra no ar aí com identidade um pouquinho diferente, assim. Na verdade, o formato continua o mesmo. São histórias, são entrevistas de pessoas de diferentes áreas, com diferentes histórias. Às vezes são projetos, né, que a gente vai ressaltar mais, não a história da pessoa em si. Às vezes é uma coisa meio misturada na outra, mas a gente está muito contente com essa oportunidade. Ok, bom, 15 anos de Novo Tempo, com certeza é um rosto conhecido de quem acompanha a Novo Tempo nesses longos anos, né? Gabriela, tem como falar um pouco sobre a questão do programa em si para Novo Tempo, a importância do programa para Novo Tempo? Aposto que já deve ter ocorrido entrevistas marcantes que repercutiram tanto na região como, enfim, nas redes sociais, internet, de pessoas importantes que revelaram as suas histórias. Tem alguma situação específica que até mesmo dentro dos corredores da Novo Tempo foi comentado diante do retorno positivo desse conteúdo? Olha, o Identidade já é um programa consolidado ali na grade da Novo Tempo, né? Já existe há um bom tempo. Inicialmente ele foi apresentado com o Wagner Cantori, um grande comunicador, um grande professor de todos nós. Depois ele passou ali com a Louise e agora estamos assumindo esse programa. Mas com certeza muitas entrevistas marcantes. Uma delas eu estava assistindo até agora há pouco com o Cid Moreira. Foi uma ocasião em que o Wagner saiu do estúdio da Novo Tempo, foi até a casa dele, lá em Petrópolis, no Rio de Janeiro, para fazer essa entrevista, porque o Cid Moreira é um comunicador de anos na televisão brasileira, né? Não existe uma família do Brasil que não conheça, não tenha ouvido falar e não ouvia o Boa Noite ali do Cid. Então, o Identidade, ele entrevista pessoas, assim, famosas, mas pessoas também simples, sem nenhuma repercussão na mídia, para que a gente possa conhecer as histórias. E eu acho que essa é a beleza do programa. A gente não trata só de personalidades conhecidas no meio aí, enfim, da igreja, ou meio evangélico, ou até mesmo de fora da igreja. Não são só pessoas famosas que são entrevistadas, mas pessoas comuns,
como nós, que temos muitas histórias a contar e ensinar uns aos outros. Então, a do Cid Moreira foi bem marcante, eu lembro que a gente comentou isso em alguns momentos, porque que jornalista não gostaria de ter a oportunidade de conhecê-lo, não é mesmo? Então, são histórias assim que a gente consegue lembrar, mas também de pessoas simples que trouxeram histórias relevantes, impactantes, de superação, de gente que morava na rua, por exemplo, e passou a ter um emprego e subiu na vida, gente que começou do zero depois de sofrer um acidente. Então, são muitas histórias, né, ao longo desses anos de programa aí que tem enriquecido as nossas vidas, né, as vidas dos telespectadores da Novo Tempo. Eu me recordo de uma, se me permite, do César Cielo, que foi medalhista olímpico. Eu me lembro que eu assisti e gostei bastante que ele revelou muitas coisas que ele não tinha falado, porque, enfim, naquela época ele deu entrevista para diversos veículos de comunicação e nessa entrevista com o Wagner, no Identidade, ele comentou sobre algumas questões específicas e mais profundas da sua relação com a natação. Me diz uma coisa, Gabriela, o Identidade ele tem essa característica de extrair muito do seu entrevistado. E como você analisa esse pronunciamento dessa pessoa que está ali sendo entrevistada, que esse pronunciamento chegue até a vida das pessoas e mude a vida das pessoas? Você acredita que o Identidade ele tem esse poder de conseguir atingir o coração do telespectador? Eu acredito sim, Bernardo. Assim, as entrevistas são bem profundas, né? Eu confesso que não me sinto a pessoa mais preparada para isso, embora tenha aí um tempo de casa. Eu acho que a gente sempre tem muito que aprender. Sou uma jornalista, repórter, então já fiz bastante entrevista na vida, mas quando você está na frente de um programa de entrevista, que você tem esse desafio, né, de ir mais profundamente na vida das pessoas, é mais delicado, é mais complicado, é mais desafiador. Mas ele consegue sim, o programa consegue sim extrair ali o que de mais íntimo a pessoa possa compartilhar com a gente, e que vai tocar no coração, porque o ser humano, eu costumo falar, que é a obra-prima da criação de Deus. Então, não tem como a gente não se emocionar ao ouvir uma boa história. E história geralmente nesse sentido, né, de superação, uma história positiva, uma história que mostra que a gente não deve desistir dos nossos sonhos, que a gente deve correr atrás. A gente vai ter histórias ali de educação, de gente que não tinha a menor perspectiva na vida, mas que através da educação conseguiu ter oportunidades e cresceu na vida, enfim. A gente vai ali no âmago da questão, né, no profundo do coração, e a gente consegue extrair, sim, o que de mais bonito o ser humano tem para mostrar. Uma curiosidade, qual a característica da entrevista que você mais gosta? O que a pessoa pode te oferecer que você olha assim, bom, esse entrevistado eu posso tirar um bom conteúdo, um bom programa. Tem alguma questão específica assim que você tem mais afinidade? Eu gosto de histórias de superação bastante, porque eu acho que elas tocam muito o nosso coração, de pessoas que são resilientes, assim, né, que resistem a determinadas intempéries aí da vida. Todo mundo passa por altos e baixos, então quando a gente vê uma história que a pessoa chegou, sei lá, no fundo do poço e conseguiu atravessar aquele vale e conseguiu enxergar uma nova perspectiva e mudar de vida, eu gosto muito. Então, histórias de superação são as minhas preferidas ali. Mas não é só isso que tem na Identidade, né? Tem histórias de várias frentes, digamos assim. Tem de superação, tem de projetos interessantes. Nessa nova temporada, por exemplo, a gente vai entrevistar um rapaz que fala sobre dislexia, que é um transtorno, digamos assim, que pouca gente conhece, acha que ele limita muito a nossa vida, mas a pessoa disléxica, ela tem total capacidade de se desenvolver, crescer, construir uma carreira de sucesso, basta ter uma persistência maior. Então, a gente vai tratar de temas assim relacionados à saúde mental. A gente vai tentar trazer atletas também, como você me lembrou aí do Cielo, coisas que façam a gente aprender com a história um do outro, sabe? Perfeito, perfeito. Bom, você já revelou um pouquinho do que a gente vai ter dentro do Identidade. Então, repassando esse serviço, né? Hoje, segunda-feira, a partir das 11h30 da noite, o novo Identidade, agora você é à frente do programa de entrevistas da Novo Tempo. Exatamente. Às vezes a gente pensa, puxa, 11h30 é tarde, né? Já vou estar dormindo. Não tem problema, viu, gente? O Identidade, ele fica também ali alocado numa playlist do NT Play,
no ntplay.com, que é o aplicativo de vídeos ali da Novo Tempo, você vai achar esse programa, então você pode assistir no momento que for mais oportuno para você. E também fica no YouTube da Rede Novo Tempo de Comunicação. Então, não tem desculpa aí com a questão do horário, é tarde da noite, geralmente a gente já está dormindo essa hora, né? Mas a gente pode acompanhar o programa em horários diferentes também, de acordo com a nossa necessidade, com a nossa vontade. Ok, além disso tem a produção da Novo Tempo acompanhando o feedback do programa, né? E a partir dali novas histórias podem surgir também, né? Com certeza, inclusive a gente disponibiliza um e-mail, né, para quem está em casa, poder compartilhar a sua história e quem sabe a gente poder trazer essa pessoa no programa. É o e-mail identidadegeral, tudo junto, @novotempo.com. Esse e-mail já existe há anos, a gente às vezes recebe ali uma história ou outra, mas agora eu tenho divulgado mais no momento da gravação do programa, para que as pessoas que estão nos assistindo em casa, se conhecem alguma história interessante, ou mesmo a própria história seja relevante, ela pode escrever para a gente ali um breve resumo e a produção vai analisar, vai ver a viabilidade, vai ver de que lugar do país ela é, para ver se a gente consegue trazê-la aqui. Uma dessas histórias vai ser a de estreia, né, hoje à noite, com um rapaz chamado Sérgio Chaves. Ele que aos 10 anos de idade saiu de casa por conta de muitas brigas ali dos pais, os pais acabaram se separando, ele não queria viver naquele contexto, ele preferiu morar nas ruas. E ele foi morador de rua por muitos anos, foi flanelinha no semáforo ali, cuidando de carros, até que ele conseguiu um emprego no Lava Rápido. E uma família acreditou nele, abrigou ele, deu não só o emprego, mas como se fosse uma família também. E ele foi correr atrás dos estudos, né, que estavam atrasados. Ele fez ali o Enseja, conseguiu se formar no ensino médio e fez uma faculdade e hoje é um advogado, gente. E antes mesmo dele se formar, ele já tirou a carteira dele da OAB. Acabei contando o programa todo aqui, mas nada como a pessoa que vivenciou tudo isso contar pra gente. Isso com mais detalhes. Tá certo, Gabriela. Obrigado por nos atender e boa sorte nesse novo desafio. Eu que agradeço, um abraço para todos vocês aí. Tá certo. Daniel, o pessoal pode deixar aí na agenda a partir das 11h30 da noite. Hoje é a estreia do Identidade com a Gabriela Frontini. Caso você perdeu ou não vai conseguir acompanhar, tem no NT Play e também no YouTube está disponível essa entrevista e todas as outras que virão aí pela frente no novo Identidade, agora à frente a Gabriela Frontini, esse rosto conhecido da Novo Tempo, tá certo? Daniel, volto com você. Muito obrigado, Bernardo, pela participação, por trazer dicas, né? Trazer informações sobre o Identidade, o antigo Identidade Geral, que agora vira Identidade, programa de entrevistas da TV Novo Tempo, agora com a apresentação da Gabriela Frontini. Reestreia ou estreia hoje, 11h30 da noite, convite para você de casa. Vamos ver os recadinhos aqui dos nossos telespectadores, dos nossos internautas. Tem participação aqui no nosso Facebook da Silvia Lopes, mandando seu recado. Nora da Rosa Martins Madalena também com a gente. Muito obrigado pela companhia. Vem comigo para a telinha, mensagens do nosso WhatsApp chegando. A Marta Souza, sexta-feira nossa rua foi patrolada. Moro há 10 anos na rua Fontoura Xavier, rua que dá acesso à rotatória e tem vários protocolos de pedido de calçamento. Ainda não fomos agraciadas pelo interesse público. Nos resta manter a casa fechada e o IPTU não perdoa, diz aqui a Marta. Obrigado, Marta, pela participação. Tomara que em algum momento o calçamento possa sair do papel, né, para resolver aí o problema da poeira, né, nessa época agora mais seca do ano e depois do barro no inverno, né? Quem mais? João Vitor, aqui na Noêmia, vai fazer 2 meses que esse poste está sem luz. O pessoal da prefeitura não resolveu ainda. Obrigado, João, pela participação. É aquilo que a gente tem dito, né? Tem aí um processo para instalação de lâmpadas de LED em toda a cidade, mas até que isso aconteça, né, em diferentes bairros ou na cidade inteira, é preciso que as manutenções também sejam feitas, né? Caroline está participando com a gente. Gostaria de mandar os parabéns para o meu irmão, Maicon Correia, que hoje está de aniversário. Ele está sempre ligadinho no jornal. Que coisa boa. Parabéns, Maicon. Felicidades. Muitos anos de vida para ti aí. E obrigado a nossa telespectadora por fazer esse registro. A Érica Silva, gosto muito do jornal, estou ligadinho aqui de Belém do Pará, coisa boa, obrigado Érica pela participação, super abraço para os nossos telespectadores lá no norte do Brasil, em Belém, no Pará.
Gente amiga, o NT Sul de hoje está chegando ao fim. Muito obrigado pela sua companhia e acesse facebook.com/TV Cachoeira para outras informações. Amanhã a gente volta a se encontrar ao meio-dia. Uma excelente tarde para você. Fique com a Novo Tempo e até amanhã. Tchau!